Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre lançamento da estrutura, pré-dimensionamento de pilar e laje. Então, para poder realizar esse lançamento e os pré-dimensionamentos de pilar e laje, primeiramente é preciso ter um projeto arquitetônico em mãos. Aqui temos um exemplo de um projeto arquitetônico, uma planta baixa de um sobrado, no qual nós temos o pavimento térreo e o pavimento superior, tá? Então, precisamos primeiro entender o projeto arquitetônico para poder decidir, né, onde será lançado os pilares. Então, aqui na nossa planta térrea, temos uma cozinha, temos uma sala de TV, um lavabo, uma área de serviço, circulação. No superior, temos um dormitório de casal, escada, banho e circulação. Para a decisão dos lançamentos dos pilares, é preciso primeiramente sobrepor o pavimento superior sobre o térreo. Como assim? Precisamos verificar, né, os pontos certos onde vai ser lançado esses pilares para que o pilar, né, dependendo do ponto que você vai lançar, não caia, por exemplo, no pavimento superior, no meio de uma sala, no meio de uma circulação, tá? Então, aqui, como podemos verificar, os ambientes, né, estão aproximadamente iguais, tanto no ambiente térreo, no pavimento térreo, quanto no superior. Temos aqui uma cozinha, né, os dimensionamentos desses ambientes são iguais. Então, aqui podemos estar lançando pilares, tá? Temos aqui um lavabo, uma área de serviço no térreo e no superior temos um banho, tá? Então, podemos estar lançando pilares também nesses cantos. Na escada, né, geralmente a gente fecha a escada com 4 pilares, tá? Então, vamos colocar um pilar aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. No pavimento térreo temos uma sala de TV, no superior temos um dormitório. Esses ambientes são também nas mesmas dimensões, tá? Então, temos um pilar aqui, podemos colocar outro pilar aqui. Lembrando que a distância de um pilar para o outro tem que ser no máximo assim, 6 metros, né, com dimensionamento médio de 4 metros entre pilares. Então, fazemos um outro desenho representativo, né, com os pilares locados nos pontos em que desejamos colocar, considerando que esses pilares, né, devem ficar em pontos que não atrapalhem a circulação, que não fique ou não caia em meios de ambientes, tá? Então, só verificando aqui, ó, se utiliza as mesmas dimensões, lógico, né, do projeto arquitetônico. E os locais escolhidos de estarem colocando esses pilares, considerando um vão de até 6 metros, um vão médio de 4 metros, né? E que esses pilares não atrapalhem a circulação, tá? Então, aqui temos um exemplo, né? Um croquisinho desse projeto, considerando as medidas do projeto. Temos aqui a escada a gente isola ela, porque a gente também vai fazer o pré-dimensionamento de laje, na escada não vai ter laje, a não ser a laje de cobertura, tá? E aqui temos as lajes pisos, né? No qual a gente vai dimensionar a laje piso, que é referente ao pavimento superior, tá? Então, colocamos todas as representações dos pilares, numeramos eles, considerando que a numeração a escrita é da esquerda para a direita, né, de cima para baixo. Então, temos aqui P1, P2, P3, P4. Isso aqui é a forma de leitura de projeto, tá?
P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 e P12. Então, aqui nós só colocamos os pontos que vai ter pilar. A gente não sabemos ainda a dimensão desses pilares. Agora, nós vamos calcular ou estimar a espessura ou a altura da laje. A altura da laje ela pode ser estimada utilizando essa fórmula aqui. H, que é referente à altura ou espessura, que é igual a Lx dividido por 40. O Lx é o menor comprimento da laje, tá? Então, quando eu faço todas essas locações de pilares, cada repartição dessa aqui é uma laje, tá? Então, temos uma laje aqui, outra laje aqui, outra aqui, outra aqui, tá? O Lx é o menor comprimento da laje. Então, se aqui é uma laje, que eu vou chamar ela de L1, o menor comprimento, né, a menor dimensão, tá? Então, é o Lx. Então, aqui é o menor, que é 2,20, é Lx. Se fosse a maior, né, a maior dimensão, a gente chama de Ly. Só que ali na fórmula considera a menor dimensão. Como a laje é do pavimento superior, né, ela é a laje piso. Segundo a norma, a espessura mínima para a laje piso é de 8 centímetros, tá? Mas pode estar adotando 10 centímetros. Se fez um cálculo e deu um valor menor que 8, adota-se o menor, que é 8. Então, qual seria o Lx da laje 3? A menor dimensão, 1,40. Da laje 4, 1,40 também, que é essa mesma dimensão aqui, né? Da laje 2, 3. Então, pessoal, lá naquele projeto, nosso modelo, tá? Nós temos 5 lajes, em qual a L5 é a relação à sacada, tá? Então, temos aqui o Lx, ou a menor dimensão de cada laje, está em centímetros. A espessura da laje, como foi afirmado, é o Lx, ou a menor dimensão, dividido por 40. Então, temos os valores aqui, tá? Temos um valor arredondado, temos a espessura limite, conforme norma, né, que é laje de piso, no mínimo 8 centímetros. E a espessura que nós vamos adotar é de 10 centímetros. Então, temos aqui a tabela completa para estimativas de altura das lajes. O próximo passo é calcular a área de influência do pilar, tá? Então, temos aqui como se fosse um gráfico, tá? Um gráfico modelo para poder a gente estar se espelhando nele e calculando em relação ao nosso projeto. Se a distribuição dos pilares for regular, sua carga, para fins de pré-dimensionamento da seção, pode ser estimada através do processo de áreas de influência. Então, aqui, segundo esse esquema, né, de cálculo de áreas de influência, temos pilares de canto, nesse modelo, pilares de canto, pilares de borda, tá? Pilares de centro. Então, entre cada um desses pilares aqui, temos uma dimensão total, tá? Temos uma dimensão no sentido, uma dimensão no outro sentido. Então, segundo esse esquema, para a gente saber, né, a área de influência do pilar 1, o que seria a área de influência do pilar 1? Toda essa área que está próximo a esse pilar, tá? Então, a área de influência do pilar 1 seria essa, a área de influência do pilar 2 seria essa, mais essa outra aqui. Do pilar 3, esse pedaço aqui, mais esse outro pedaço. Pilar 4, esse daqui, tá?
Pilar 8, esse pedaço e esse pedaço. O pilar de canto aqui, esse outro pedaço e assim sucessivamente, tá? Então, para pilares de canto, essa dimensão considera-se 40% da dimensão, tá? Tanto no sentido quanto no outro sentido. Se aqui eu tenho 40%, 40% para 100, falta quanto? 60%. Esses outros 60% aqui já faz parte, né, da área de influência do outro pilar, tá? Então, temos esse outro pedaço aqui. Como esses pilares aqui, eles estão centrados, né, eles estão mais no meio do projeto, então aqui eu posso estar dividindo, né, essa área aqui vai influenciar nesse pilar e essa outra área aqui vai influenciar nesse outro pilar. Então, como eu estou dividindo ao meio, então é 50% dessa dimensão para um pilar e 50% para o outro pilar. Então, observando aqui no nosso projeto, temos aqui o pilar 1, tá? E o pilar 2. Essa dimensão aqui total é quanto? 4,5. Então, para pilares de canto, tá? 40% da dimensão, certo? Então, para eu saber o valor, né, desse pedaço aqui que vai influenciar nesse pilar 1, eu vou tirar 40% da dimensão total desse vão aqui, que é 4,5. Então, temos 4,5 vezes 0,4, né? Quando que é? 1,8. Então, 1,8 referente a esse pedaço aqui, que é 40% desse vão. Essa outra dimensão aqui, segundo o projeto, é 220. Vamos só conferir. 220 centímetros. Segundo o gráfico, também para pilar de canto, é 40% dessa dimensão aqui, né? Entre esses dois pilares. Então, será 220 vezes 0,4. 0,88, né? Coloquei para 0,9. Então, nós temos aqui o quê? Uma área retangular, tá? Então, eu tenho 1,8 e 0,9. Essas dimensões aqui estão em metros. Então, o que eu faço? Calculo a área. Qual a área do retângulo? Base vezes altura, né? Então, será o quê? Então, 0,9 vezes 1,8, temos 1,62 metros quadrados, que é a área de influência 1. Área de influência 1, que é relação ao pilar 1. Então, em relação ao pilar 1, eu calculei só 40% da dimensão, ainda falta 60%, né? Para ser 100%. Então, 60% é uma área de influência que vai influenciar no outro pilar, tá? Então, 60% da dimensão total, que é 4,5, tenho 2,7. 2,7 é referente a esse outro pedaço aqui, tá? Então, como aqui ainda tenho um outro pilar aqui, pilar 3, esses pilares aqui estão mais centrados em relação ao projeto, conforme aqui o diagrama, né? Então, eu tenho 50% dessa dimensão aqui, vai influenciar no pilar e outros 50% no outro pilar.
Essa dimensão aqui, que é relativa à escada, né? Eu tenho 1,60. Então, 50% de 1,60, eu tenho 0,8 que vai influenciar num pilar e o outro 0,8 vai influenciar no outro pilar. Então, essa dimensão aqui, né, do pilar 2, nesse sentido horizontal, seria quem? 2,7 mais 0,8, tá? No sentido vertical, eu vou considerar essa mesmo 40% dessa dimensão total aqui. Então, vai ser o mesmo valor, que foi quanto? 0,9, tá? Então, seria 2,7 mais 0,8 vezes 0,9 para me achar essa área aqui. Então, essa área aqui, esse retângulo, né, que vai influenciar nesse outro pilar aqui, é o A2, ou a área de influência 2, que é igual a 3,15 metros quadrados. Então, seguindo aquele diagrama, podemos calcular todas as áreas de influência, né, dos pilares, que vão influenciar nos pilares. Então, o que eu faço? Faço novamente tabelas, tá? Você pode estar utilizando o Excel e coloca a numeração, né? Todos os pilares e as áreas de influência de cada um. A área de influência 1, a área de influência 2, né? Até ao último pilar, tá? Agora, o outro passo é calcular a área da seção transversal do pilar. Vamos considerar uma carga média, considerando o peso próprio das lajes, vigas, pilares, alvenaria, revestimento, pavimentos, além da carga acidental de 10 kN por metros quadrados. Vamos utilizar essa fórmula, no qual AC é a área da seção transversal do pilar, ND é a força normal de cálculo, o FCK é a resistência à compressão características do concreto. Então, utilizamos essa fórmula, com 1,45 vezes ND, dividido por 0,6 vezes o FCK, mais 0,42. Segundo a norma 6118, a menor dimensão de um pilar deve ser 19 centímetros, tá? Mas, em alguns casos, quando se adota 14 centímetros, deve estar utilizando algum coeficiente adicional, conforme a tabela 13.1. Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Então, a área da seção transversal do pilar deve ser maior ou igual a 360 centímetros quadrados. No caso aqui, se eu vou adotar o mínimo ainda permitido por norma, que é 14, no qual deve-se utilizar um coeficiente adicional, a outra dimensão, né, para dar uma área maior do que 360 centímetros quadrados, deve ser 30. Então, segundo a tabelinha, se eu vou adotar a menor dimensão de 14, eu vou utilizar o coeficiente de 1,25. Se eu for adotar de 15, vou utilizar de 1,20. Se eu for utilizar de 16 centímetros, vou utilizar o coeficiente de 1,15. E assim sucessivamente. Então, vou ter que calcular a força normal de cálculo, que eu vou utilizar essa fórmula aqui. 1,4 vezes 10, que é a carga, considera o peso próprio das estruturas, carga acidental, né, que é de 10 kN por metros quadrados, tá? Vezes N, o N é o número de pavimentos da edificação e o AI é a área de influência do pilar, tá? Então, o ND vou calcular para cada pilar. O ND majorado é onde eu vou utilizar o coeficiente adicional, tá? Se eu for utilizar uma menor dimensão de 14, eu vou ter que estar utilizando esse coeficiente aqui. Então, a regrinha básica,
A área da seção transversal do pilar tem que ser maior ou igual a 360 centímetros e a menor dimensão, né, tem que ser, no mínimo, 14 ainda, utilizando o coeficiente. Então, como eu fiz também a minha tabela, né, calculei todas as áreas de influência dos pilares. O N é o número de pavimentos, como é um sobrado, estou considerando o primeiro piso e a cobertura, então são 2, tá? O ND é a força normal de cálculo, utilizando essa fórmula aqui, no qual é 1,4 vezes 10, que é a carga, quilonewton por metro quadrado. Temos a área de influência, o N, o número de pavimentos, e a área de influência, tá? Então, fazendo toda essa multiplicação, eu encontro a força normal, que é o ND. Como eu pretendo utilizar um pilar com a dimensão de 14, no qual ele vai ficar embutido nas paredes, né, não vai ficar tão aparente, eu vou utilizar um coeficiente, que é relação à dimensão mínima de 14, que é 1,25, tá? 1,25 em relação à dimensão de 14. O FCK que eu vou estar utilizando é de 28 MPa. Vou transformar ele para quilonewton por centímetros quadrado, tá? Que é de 2,8. Tendo todos aqueles valores, eu vou calcular a minha área da seção transversal do pilar, no qual esse ND aqui vai ser já o ND majorado. Feito o cálculo do AC, que é a área da seção transversal do pilar, observamos que os valores são menores que 360 centímetros quadrados. Então, segundo norma, não se pode adotar, né, uma área da seção transversal menor que 360. Então, nós vamos adotar o quê? 360. Já que eu vou estar utilizando a menor dimensão do pilar 14, a outra dimensão deve ser 30. Que corresponde a uma área da seção transversal de 420 centímetros quadrados, maior que 360. Até a próxima aula. Tchau, tchau!